Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bom com vocês? Bom, a partir dessa semana nós vamos iniciar as nossas aulas online, tá? Devido ao decreto que instituiu a quarentena por causa da Covid-19. Tá? O tema da aula dessa semana vai ser sobre os vírus. Bom, a primeira pergunta que surge é: os vírus são ou não são seres vivos? Bom, a grande maioria dos cientistas classificam os vírus como seres não vivos, pois os vírus eles não possuem a unidade básica formadora da vida, que seria a célula. Logo, os vírus eles são seres acelulares. Por isso, a maioria dos cientistas colocam eles como seres não vivos. Quais são as características dos vírus? Primeiro, os vírus não têm metabolismo próprio, ou seja, os vírus eles não possuem unidades formadoras como no caso das células. Os vírus não possuem membrana, citoplasma ou núcleo definido. Tá? Logo, eles necessitam invadir uma célula para poder utilizar o seu metabolismo em seu favor. Tá? Logo, eles não possuem um metabolismo próprio. 2. São parasitas, ou seja, invadem as células e causam prejuízo. Os vírus, eles obrigatoriamente são parasitas, tá? Ou seja, eles necessitam invadir a célula para poder utilizar o seu metabolismo. Ao ele invadir a célula, ele acaba causando prejuízo, pois o metabolismo da célula vai trabalhar em favor do vírus e não em favor dela. São intracelulares, se reproduzem no interior das células. Os vírus eles só conseguem se reproduzir quando eles estão dentro das células. Isso não quer dizer que quando eles estejam fora da célula, ele esteja morto. Ele não está. Ele está em um estado de hibernação. É como se ele estivesse dormindo, tá? Só que quando ele toma contato com a célula, ele passa a querer invadir e utilizar o seu metabolismo, para que o metabolismo comece a gerar novos vírus. São obrigatórios, porque são incapazes de se reproduzir fora das células, que nem eu havia falado, né? Os vírus eles não se reproduzem fora da célula, eles só se reproduzem dentro da célula, né? Eles são incapazes de se reproduzir fora dela. Novamente, friso que eles não estão mortos quando estão fora da célula. Eles só estão no estado latente. As principais doenças virais, eu vou depois falar sobre outras. Nós temos, por exemplo, dengue, HIV, raiva, catapora, sarampo. São exemplos de doenças virais. Estrutura dos vírus. Essa é a estrutura básica do vírus, tá? Ele vai ter um DNA, que na verdade é um material genético, pode ser DNA ou RNA, tá? Que localiza-se nessa parte que chama de cabeça, onde tem a cápsula. Tem uma cauda, vocês estão vendo aí no esquema, e tem as fibras, tá? Que é o que vai se aderir à camada da célula, da membrana, para poder injetar o seu DNA. Quais são as principais viroses humanas? Nós temos gripe e resfriado. Muita gente confunde a gripe com o resfriado, porque os seus sintomas são bem parecidos. Qual é a grande diferença? O resfriado ele é mais fraco, tá? A gripe ela vai ter os seus sintomas mais fortes. Se não devidamente tratada, a gripe ela pode evoluir para o estágio de pneumonia, e aí há necessidade de internação. Outra doença causada por vírus, a AIDS, né? A AIDS já matou muitas pessoas em todo o mundo, tá? É uma doença que até hoje ainda não existe uma vacina contra a AIDS, e o tratamento no caso das pessoas que têm a AIDS, é apenas um tratamento paliativo, tá?
não chega a ser um tratamento eficaz para a cura da AIDS. Ainda não foi desenvolvida uma cura para essa doença, infelizmente. Nós temos também viroses humanas, exemplo, a dengue. Tá? Também uma doença muito presente no cenário brasileiro, assim como a zika e a chikungunya. Até um tempo atrás houve um surto muito grande no país da dengue, zika e chikungunya. Né? Não sei se vocês lembram, mas foi algo muito grave. Né? Várias pessoas estavam adoecendo, né? Com essas três doenças. Essas três doenças, né, podem ser transmitidas pelo mosquito chamado Aedes aegypti. Outra doença muito presente no cenário brasileiro é a febre amarela. Porém, nós não vimos falar muito dela porque geralmente ela está associada a locais de mata. Né? Por exemplo, regiões como Roraima, né, Amazonas, tem muitos casos de febre amarela. Aqui no estado nós não temos tantos. A poliomielite e hoje em dia, infelizmente, estamos tendo justamente essa aula à distância devido aos riscos de contágio da Covid-19, né? Doença que hoje já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Bom, diferença de vacina e soro. A vacina ela tem uma imunização ativa, tá? A sua composição são antígenos, são proteínas. Seu mecanismo, esses antígenos são injetados no organismo para estimular a produção de anticorpos. Duração, a grande maioria desencadeia imunidade duradoura. Ou seja, quando nós vamos tomar uma vacina, o que é injetado no nosso organismo são antígenos, são proteínas, com o objetivo de fazer que o nosso corpo, as células de defesa do nosso corpo, que seriam os leucócitos, enxerguem esses antígenos e comecem a combatê-los. O nosso organismo vai produzir esses anticorpos para combater esse antígeno. Essa resposta ela é duradoura, pois o nosso mecanismo, o nosso corpo humano, ele vai armazenar essas informações. E uma vez que a gente venha a ser submetido a essa doença, o nosso corpo ele começa a processar e confeccionar anticorpos para combatê-la. Já no caso do soro, é uma imunidade passiva. Composição são anticorpos, são proteínas. Mecanismos, esses anticorpos são injetados para destruir antígenos presentes no organismo. Duração, desencadeia imunidade temporária. Ou seja, no caso do soro, é injetado no nosso organismo um anticorpo já pronto. Tá? Esse anticorpo ele visa combater a doença. Só que como esse anticorpo não foi produzido pelo nosso organismo, o nosso organismo ele não consegue armazenar a informação de criação dele, pois ele não criou. Né? Logo, a sua duração ela é temporária. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Tá? Peço que leiam o capítulo 5 do livro de vocês. Tá? Segue atividades das páginas 51, 52 e 53. Bons estudos.